Olá, meus irmãos, aqui quem vos fala é seu amigo em Cristo, evangelista Bruno Souza. É um prazer estar compartilhando com os irmãos algo poderoso do reino dos céus. Hoje nós vamos abordar um assunto muito importante, ou melhor, uma das cartas paulinas. Para ser mais específico, nós vamos falar um pouquinho sobre a carta de Paulo aos Gálatas. É a única carta que Paulo escreve que ele não faz questão de elogiar os pastores que estão de frente à igreja. É uma carta que, por ser uma das primeiras a ser escrita por Paulo, ela é uma carta que impacta. E quando eu falo impacto, é uma questão ministerial, uma questão que Paulo fica completamente, como podemos dizer, abismado, estupefato, pela simples questão ou até mesmo pela rapidez com que os galenses se esquecem dessa doutrina pregada por ele. O versículo de número 1 de Paulo e o capítulo de número 1 de Gálatas, melhor dizendo, e o seu versículo de número 6, Paulo ele vai dizer a seguinte frase: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo ele está tão abismado com a rapidez com que os Gálatas esqueceram sobre a sã doutrina que Paulo pregou. E nós percebemos que Paulo, ele nessa carta aqui em especial, ele faz questão de não dar nenhum elogio, como frequentemente nós vemos nas outras cartas que ele escreve. Só que essa carta aqui, ele está colocando em pauta o que é mais válido, se é o sacrifício salvífico que Jesus fez na cruz do Calvário, ou se é viver pela lei de Moisés. Dito que havia dentro desse contexto histórico alguns fariseus que estavam ensinando uma outra doutrina a respeito da circuncisão. E Paulo, quando ele vem ensinando a doutrina que Jesus deu para ele, Paulo está explicando para esse povo que esse paradigma quebrou e que o que antes era pela lei, pela Torá, por tudo aquilo que o Pentateuco ensinava, agora a graça ela veio fazer esse trabalho. Paulo ele vai dizer no versículo de número 21, dizendo, capítulo 2, versículo de número 21, dizendo, olha o que Paulo vai dizer: não aniquilo a graça de Deus. É Paulo que está dizendo aqui. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, a lei aqui que nós falamos aqui é sobre a Torá, sobre aquilo que eles aprenderam nos ensinamentos de Moisés que Deus deu no Monte Sinai. Provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, ou em alguma outra tradução, em vão. Então, o Paulo está fazendo a questão de colocar os Gálatas a uma grande reflexão,
fazendo eles olharem para dentro de si, de tudo aquilo que Paulo ensinou. No capítulo 1, no versículo 1, Paulo vai iniciar a sua carta dizendo a seguinte frase: Paulo, ponto, vírgula, apóstolo. Aí aqui ele vai colocar um ponto de... Aqui ele vai colocar um abre parênteses, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Cristo Jesus e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, a igreja da Galácia. Graça e paz da parte de Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui, ó, eu não fui escolhido a dedo por homem. Eu não fui escolhido por apóstolos. Eu não fui escolhido pela vontade humana. Porém, o próprio Deus me escolheu. Jesus Cristo me chamou e Deus me escolheu. Paulo já começa essa carta aqui dando um tapa na cara dos Gálatas. Porque Paulo está dizendo que não precisa provar ou até mesmo ser aprovado por ninguém se Jesus Cristo e Deus o aprovou. O capítulo 2, o versículo de número 20, Paulo vai dizer: estou crucificado com Cristo. Não bastante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim na cruz do Calvário. Paulo está dizendo. Paulo está trazendo aqui a existência que Jesus o escolheu. Está colocando que é necessário que o povo entenda os benefícios da graça, da redenção, da crucificação. Paulo aqui em Gálatas, ele pega até Pedro de jeito a respeito da circuncisão, porque a briga aqui é que alguns aceitavam as pessoas os gentios como Salvador, como parte da salvação, e outros não aceitavam. Capítulo 2, versículo de número 9, Paulo vai dizer assim, ó: e quando Tiago e Cefas e João, que pareciam ser pilares, perceberam a graça que me foi dada, deram a mim a Barnabé, suas mãos direitas em sinal de comunhão. Nós iríamos aos gentios e eles aos circuncidados. Ou seja, Paulo e Barnabé pregaria para os gentios. Já Tiago e Pedro pregaria para os circuncidados, judeus. Aí Paulo vai falar no versículo de número 11. Quando, porém, Pedro foi para Antioquia, me opus a ele face a face. Paulo está dizendo, eu debati com Pedro.
porque ele era reprovável. Paulo está dizendo, eu coloquei Pedro para examinar o seu próprio caráter. Versículo 12. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Mas quando aqueles vieram, ele retirou-se e separou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus se afastaram como ele, de modo que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Paulo está falando para Pedro, você come com gentios, você dá risada com gentios, você vive com gentios, até aparecer alguém que é circuncidado. Depois que apareceu algum circuncidado, você se afasta dos gentios, você discrimina os gentios na frente dos circuncidados. Paulo está dizendo, para mim, Pedro, você é reprovável. Só que quem é Pedro? Pedro é um dos pilares. Pedro é o discípulo que Jesus chamou, aquele que Jesus fez a promessa, que sobre ele edificaria a igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam. Paulo está arrebentando com ele. Paulo está dizendo, não seja duas caras, Pedro. Não seja falso. Não despregue tudo aquilo que nós estamos pregando. Porque a partir do momento do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não existe mais essa separação de nação, de tribo, de línguas. Não. A partir do momento que Jesus abriu o braço na cruz do Calvário, ele deu o direito de toda a humanidade ser chamado de filho. É por isso que essa carta aqui aos Gálatas, ela é uma carta que Paulo ele vem com um pouco mais de firmeza. Ele vem um pouco mais de dureza. Essa carta ela foi escrita por volta do ano 49 ao 51 depois de Cristo. Não, melhor dizendo, ao ano 48 a 55 depois de Cristo. Ela foi escrita depois das duas cartas a Tessalônica, a primeira Tessalonicense e a segunda Tessalonicense. Então essa carta na ordem cronológica foi a terceira carta escrita por Paulo. E Paulo escreve essa carta com um pouco de indignação, como nós falamos aqui alguns momentos antes. Porque o povo tinha esquecido da doutrina que ele tinha pregado. A primeira viagem de Paulo acontece em Atos capítulo 14, versículo de número 13. Vamos lá ver o que está escrito. Atos 14, o versículo de número 13. Olha, o discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia, de Písida, a posição dos judeus. E partindo de Pafos, Paulo, que estava com ele, chegaram a Pergue, da Panfília. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Eles, saindo de Pergue, chamaram os Antíocos da Pírsida. E entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga: varões, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Levantando-se Paulo, pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais, e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. E com braço poderoso tirou de lá, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, e destruindo-se as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhe por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhe deu juízes, até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu. Por 40 anos, Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim.
E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: Achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. O Paulo aqui, nessa sua primeira viagem, principalmente nesse seu discurso aqui, a igreja aqui nessa Antioquia, Paulo está trazendo à existência os feitos miraculosos de Deus a respeito da sua nação, do seu povo, a mão forte que sustenta, o Deus guerreiro que vai na terra, arranca 7 nações de lá e a constitui ela somente para o povo de Israel. O Paulo está pregando do Deus que por 450 anos levantou juízes. E quando levantou juízes, o último Samuel. Depois de Samuel, levantou reis, a saber, Saul, Davi. E aí você vai ver você vai ler aí depois esse texto que é Atos 14, 13. Depois você vai ler aqui, você vai entender a história. Então Paulo vai falar da doutrina sobre a graça. É por isso que os Gálatas aqui, a carta de Gálatas de Paulo, ela vem com bastante firmeza, com bastante renúncia. Paulo está se renunciando e estimulando o povo a se renunciar. Olha o que Paulo escreve no capítulo 6, o versículo de número 17. De agora em diante que nenhum homem me cause problema, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Primeiro, capítulo 2, versículo de número 20, Paulo vai escrever dizendo: Eu estou crucificado com Cristo. Capítulo de número 6, versículo de número 17, Paulo está dizendo: Eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo está dando uma aula aqui, irmãos. Paulo está dando uma aula para nós aqui. Não tem como você ler a epístola de Gálatas e não sentir um toque da presença de Deus. E essa foi a palavra que nós estamos estudando. Conta aí com os comentários dos irmãos aí. Se os irmãos venham assistir esse vídeo aí, comentar, deixar seu like, compartilhar, para que nós possamos ajudar uns aos outros. Amém? Que Deus possa vos abençoar em Cristo Jesus.